antes de começar mais um vídeo super maravilhoso que eu preparei para vocês sobre um caso muito famoso, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem nas minhas redes sociais que irão aparecer aqui na tela e não esqueçam de se inscrever aqui no canal e ativar o sino de notificações e dar muitos likes para o meu vídeo poder crescer muito. Bom, hoje eu resolvi trazer o caso para vocês de O.J. Simpson, o julgamento do século. Então, para começar esse caso, a gente vai ter que começar contando a história dele. Então, em 9 de julho de 1947, O.J. foi batizado como Oriental James Simpson. Tendo nascido em São Francisco, levando uma vida muito difícil entre as crianças pobres e negras. Então, a sua infância não foi fácil, foi muito difícil. Era muito difícil criar crianças negras e pobres por conta de preconceito. Então, a sua vida ela melhorou muito através dos esportes. Quando ele começou a praticar esportes, muitas oportunidades começaram a ser abertas para ele e ele recebeu uma bolsa de estudos por conta do futebol americano. Então ele foi transferido para uma universidade da Califórnia em 1967, transformando-se então numa estrela do futebol americano. Nesse ano, ele levou seu time, os Trojans, ao título nacional, definindo uma vaga no Rose Bowl, o estádio mais famoso do torneio de futebol universitário dos Estados Unidos. Então, a partir daí, a sua carreira foi de vento em popa. Ele se tornou ator e fez diversos filmes. Calmos, ninguém irá se machucar com a tremenda explosão que ocorrerá. E acabou conhecendo, então, Nicole, com quem se casou e que teve 2 filhos. A Nicole, ela era uma ex-garçonete que passou a viver com o Simpson em 1978, depois que ele se separou da sua primeira mulher, Marguerite. Então, Simpson e Marguerite foram casados por 11 anos e tiveram 3 filhos. Mas um dos filhos dele morreu com 2 anos, ele chamava Arian, e ele morreu afogado na piscina da casa dele. Então, Simpson e Nicole, eles oficializaram essa união com uma grande festa em 1985. E eles tiveram 2 filhos muito felizes. E nesse ano, Simpson quebrou com um bastão de beisebol os vidros do carro de Nicole, onde ela havia se refugiado após uma discussão. Então o relacionamento dos dois já era muito difícil, eles tinham muitas brigas, o Simpson tinha muitos ciúmes dela, e por conta dessas brigas e mais brigas, a separação ocorreu 7 anos depois, em 1992. Mesmo após a separação, Simpson mostrava-se muito, mas muito agressivo com a sua ex-mulher, tendo inclusive chegado a invadir a sua casa. Em uma situação, a Nicole ela acabou se trancando na cozinha, uma vez para fugir então desse ataque compulsivo do Simpson. Só que as brigas elas não paravam e o crime aconteceu no dia 12 de junho de 1994, no dia em que o amigo de Nicole, Ronald Goldman, chegou para devolver uns óculos que a mãe da Nicole teria deixado em um restaurante onde ambas haviam jantado. E Simpson então resolveu agir. Então ele foi ao carro, vestiu um par de luvas e com uma das facas na mão entrou na casa de Nicole, muito nervoso, gritando, discutindo, afirmando que Nicole tinha ido a uma noitada com um amigo. E Nicole negou, e Ronald também. E Simpson, então, ele preferiu crer que o cachorro deles, que tinha chegado perto deles, começou a abanar o rabinho dele, de felicidade em ver o Ronald. E quando ele viu isso, ele falou que ele já tinha ido na casa, ele ficou muito nervoso, ele falou que o cachorro já estava familiarizado com o Ronald. E Simpson então parte para cima do Ronald com a faca que havia trazido do carro e ele atinge o Ronald com dezenas de facadas e mata o Ronald. Feito isso, então, ele resolve atacar a Nicole, chegando a quase arrancar a sua cabeça. Então foi um dos crimes mais noticiados por todos os Estados Unidos. E em 1995, ele foi acusado de assassinato. Então, no julgamento, foi um julgamento muito controverso e bastante longo. Ela recebeu grande parte de destaque da mídia norte-americana e durante o julgamento durou apenas 372 dias. E foi um julgamento muito grande. A defesa, então, tomou conhecimento de gravações com diálogos entre agentes policiais que evidenciavam o gritante e inaceitável racismo que tinha na época. Então, isso marcou muito no julgamento e, em especial, a polícia de Los Angeles. Então, as gravações, elas revelavam
casos em que provas foram muito manipuladas por eles. Eles acabavam plantando provas criadas na intenção, então, de incriminar e poder punir por ele ser negro. E os advogados de O.J. Simpson, que também eram negros, construíram, então, em cima de tudo isso, um caso em torno da questão racial que estava tendo ali. E os jurados, em sua maioria do tribunal, eles eram todos negros quase. Então, decidiram por absorver Simpson por conta desse caso banhado no racismo. Só que, embora a questão racial tenha sido, portanto, o cerne do julgamento, o foco, a se atentar para outra discriminação, que o resto tão evidenciada quanto a prática na mulher, que o crime ele se ensejou, então, de um jeito típico de violência de gênero. O que é a violência de gênero? A violência de gênero é quando o homem não aceita que sua mulher, que ele crê que a mulher é propriedade dele, se divorcie e tome uma vida sem ele. Então, o crime de violência de gênero é que ele teria, então, o total direito de fazer qualquer coisa por causa que a mulher era propriedade dele. Então, o júri ele era formado por 9 negros, 2 brancos e 1 hispânico. Dos 12 jurados, 10 eram mulheres e a maior parte, como vocês podem ver, eram negros. Então, o veredito declarou que ele era inocente e foi anunciado no dia 3 de outubro de 1995. Embora o J. Simpson tenha sido absolvido pelo tribunal do júri no âmbito penal, o astro não escapou de uma condenação do juízo civil, então ele teria que pagar uma dívida superior a 30 milhões para as famílias das vítimas que ele tinha matado. Não satisfeito, então, com a notoriedade que a acusação de homicídio lhe rendeu, o J. Simpson, então, novamente sentou no banco dos réus, só que não teve a sorte que ele teve da primeira vez. Em outubro, no dia 4 de 2008, o J. Simpson foi condenado pela prática de diversos crimes, como roubo à mão armada, sequestro e associação criminosa, tendo que encarar uma pena de 33 anos na prisão. E ele foi considerado culpado de todas essas acusações em outubro de 2008, ficando detido até a promulgação da sentença em 5 de dezembro de 2008. Só que em 2011 ele teria sido espancado por um grupo de jovens skinheads no pátio da prisão, motivado por uma briga onde ele teria se vangloriado de ter tido relações sexuais com várias mulheres brancas. E então eles ficaram muito nervosos e deram uma surra no ex-ator e jogador. Ele teria ficado então 3 semanas internado na enfermaria da penitenciária, onde ele não estava conseguindo se recuperar mentalmente. Então ele ficou com muito medo de deixar até a sua cela depois. Então, o Simpson, depois de ter sido inocentado pela morte da sua ex-esposa, ele resolveu escrever um livro que se chama If I Did It, que significa Se Eu Tivesse Feito. Então, ele fez um livro falando hipoteticamente se ele tivesse matado a Nicole e o Ronald. E a frieza com que ele contou essa história gerou tanto ódio no povo americano que chegaram a fazer manifestações contra a venda desse livro, levando até mesmo um dos sócios da editora a pedir desculpas em público na frente de todos. E a editora, aliás, precisou destruir cerca de 400 mil exemplares desse livro. E a sentença de Simpson, então, não teve qualquer alteração, uma vez que nos Estados Unidos ninguém pode ser julgado 2 vezes pelo mesmo crime. Então, você não pode ser julgado de novo. É uma vez só, então a sentença está ali, ele foi inocente, ele não pode ser julgado de novo. E em 20 de julho de 2017, após várias tentativas e vários julgamentos, foi permitido a Simpson sair da cadeia em condicional a partir do dia 1 de outubro de 2017, passando 9 anos na prisão. E hoje ele está solto e ele está por aí como se nada realmente tivesse acontecido. A carreira dele foi acabada, ele não tem quase nada, ele está pobre. E o vídeo de hoje foi sobre esse julgamento do século, onde foi televisionado por todas as emissoras norte-americanas, repercutiu no mundo inteiro e ele foi absolvido, sendo que ele matou realmente a ex-mulher e o amigo dela. E esse foi o caso de hoje, eu espero que vocês tenham gostado muito do caso. Se vocês quiserem algum caso, assim, deixa aqui nos comentários, deixem as suas sugestões. Se quiserem deixar nas minhas redes sociais, podem estar deixando também. E lembrando que no meu canal tem vídeo de quarta e de domingo, às vezes pode ser que eu poste alguns outros vídeos. E não se esqueçam de compartilhar esse vídeo com várias pessoas para poder contar a história do que realmente aconteceu
com O.J. Simpson. Então é isso, galera. Um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo.